Oi, gente. Eu sou a Rose. Aqui no canal eu compartilho o meu processo de autoconhecimento e expansão de consciência. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês o que são as constelações sistêmicas. Eu amo o conhecimento sistêmico. Esse conhecimento me ajudou e me ajuda muito no meu processo evolutivo. Quanto mais eu estudo as constelações, o conhecimento sistêmico, mais apaixonada eu fico, melhor eu me entendo e melhor eu entendo as pessoas. Então, eu conheci as constelações sistêmicas do início da minha expansão de consciência, do meu processo de autoconhecimento. Um vídeo de um professor maravilhoso chamado Mário Cosiner veio para mim no YouTube quando eu estava bem perdida nas minhas questões. Eu estava passando por uma crise existencial, essa é a verdade. E a crise existencial no sentido de saber e de querer saber e de buscar saber, né, quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Eu já tinha esse sentimento de crise existencial há muito tempo. Não é algo que tinha começado na minha vida, mas pela primeira vez eu havia parado para me questionar e para dizer a mim mesma: eu preciso saber o que está acontecendo comigo. E aí eu cheguei à conclusão que o que estava acontecendo comigo, o que eu estava vivenciando, experienciando, era uma crise existencial, né? Mas eu não sabia qual era a profundidade dessa crise. Então, o que aconteceu? Eu comecei, além de todos os estudos sobre a espiritualidade e sobre grandes mestres como Bob Proctor, Neville Goddard e entre tantos outros, Dr. Joseph Murphy, Eckhart Tolle e canais como Temporariamente Humana, enfim, gente, eu estava num profundo processo de estudo, de interiorização, né? Me interiorizei. Eu estava na caverna do eremita mesmo, estudando. E aí, quando eu cheguei no conhecimento sistêmico, nas constelações familiares, eu consegui visualizar o meu sistema familiar e entender o meu sistema familiar e me entender, né? E ali, dentro das constelações sistêmicas, eu fui entender também o porquê da minha crise existencial. Ou seja, era uma crise da alma, sabe? Era um cansaço espiritual, era uma crise da alma. A alma buscando ali entender a própria existência, sabe? Por isso que eu tive que parar e olhar, porque realmente estava doendo muito. Como o mestre Eckhart Tolle ensina no livro Um Novo Mundo, o corpo de dor estava muito pesado. Mas sozinha, sem estudar, eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, né? Então, eu fui estudando as constelações familiares, o conhecimento sistêmico, fui constelada, né? E eu entendi que a minha crise existencial em si, pelo menos aqui nesse planeta temporariamente humana, nessa existência temporariamente humana, como diz a May Andrade do canal Temporariamente Humana, estava relacionada à minha crise existencial, à minha identidade existencial estava relacionada ao meu sistema familiar, né? Eu tenho uma história muito profunda para com os meus pais e com todo o meu sistema familiar, com todos os meus antepassados. E ali eu encontrei a explicação do motivo, do porquê da crise existencial que eu estava vivenciando, que eu estava experienciando. Era de fato uma crise de existência porque eu não sentia que pertencia ao meu sistema familiar. Eu me sentia totalmente desgarrada do meu clã, né, que é a minha família, o meu sistema como um todo. Mas eu só fui entender isso quando eu fui estudar as constelações familiares. Então, por isso que eu fiz essa introdução aqui de quase 5 minutos, para vocês entenderem como que eu cheguei a esse conhecimento, como que eu cheguei nas constelações sistêmicas, tá bem? Claro que eu vou falar muito mais sobre esse conhecimento aqui, gente, nesse canal,
porque eu acabei me tornando consteladora sistêmica, de tanto que eu amei o assunto, o conhecimento, e de como esse conhecimento me ajudou e me ajuda no meu processo, sabe? E eu vejo que tem muita gente sofrendo, passando por crise existencial, por quê? Porque não entendem o próprio sistema familiar, sabe? Não sentem que fazem parte do próprio sistema familiar e por isso sofrem, por isso estão em crise existencial, o que de fato, volto a dizer, é uma crise da alma, é uma crise do espírito, tá bem? Então, as constelações sistêmicas é uma ferramenta terapêutica. Ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. É claro que ele somou, né, todos os conhecimentos de outros mestres e transformou esse conhecimento nas constelações sistêmicas, transformou em um método terapêutico, né? E não foi o único a estudar as constelações sistêmicas, mas foi ele de fato que condensou, ou seja, ele pegou todo o conhecimento dele e dos outros professores, outros mestres que também estudavam o assunto e unificou, transformando nesse método terapêutico que está cada vez mais ajudando mais pessoas no mundo, está se expandindo cada vez mais, tá bem? Então, as constelações sistêmicas, sendo essa ferramenta terapêutica, quando uma pessoa é constelada, falando de uma forma bem simples, tá, gente? Quando uma pessoa é constelada, ela tem a visão dela ampliada para além dela mesma. Ou seja, no momento da constelação, vem para o nosso consciente o que está no nosso inconsciente, o que está no inconsciente do nosso sistema familiar, entendem? E aí a consteladora, o constelador vai percebendo o campo sistêmico da pessoa e por meio dos movimentos e dos sentimentos vai interpretando o campo para chegar à raiz do problema, para encontrar a raiz do problema. E o nome é constelação sistêmica, por quê? Porque quando uma pessoa é constelada, não é só ela que é tratada, mas é todo o sistema familiar dela. Porque eu costumo dizer, e assim eu aprendi com o professor Mário Cosini também, que na verdade o nosso sistema familiar é um grande tecido. Um tecido gigantesco com muitos fios, né? Porque o que forma um tecido são os seus fios. Então, o sistema familiar é esse tecido gigantesco com esses fios. E esses fiozinhos, que representam aí o tecido familiar, eles nos ligam a todos os membros do nosso sistema familiar. Todos nós estamos ligados uns aos outros por meio de fios. Acontece que esses fios são invisíveis. A gente não vê esses fios que está nos ligando uns aos outros, a todos os membros do nosso sistema familiar. E quando eu digo todos, gente, são todos mesmos. Mesmo aqueles membros que já faleceram, continuam fazendo parte do nosso sistema familiar. Mas o que continua fazendo parte do nosso sistema familiar? Ora, são as memórias da pessoa que partiu, são as energias que continuam fazendo parte do campo sistêmico. Todas as memórias que ela vivenciou ficam no campo sistêmico da família. E todos nós temos essa percepção. É claro que a gente não se dá conta porque nós estamos inconscientes. Quando as pessoas estão conscientes, elas sabem o que está acontecendo dentro do sistema familiar delas, entendem? Mas, por estarmos inconscientes, a gente não percebe que existe essa dinâmica desses fios que nos ligam uns aos outros e a gente não percebe que existem dinâmicas ocultas que atuam dentro do nosso sistema familiar, entendem? E quando a gente está emaranhado, ou seja, quando a gente está fora do nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, existe aí o que se chama de emaranhamento sistêmico. São os nós. Quer dizer que a gente está entrelaçado, o nosso destino,
com algum outro membro do nosso sistema familiar. Então, as constelações sistêmicas trazem à luz todos esses problemas, esses emaranhamentos, e ela promove o desemaranhamento, ou seja, ela desata esses nós, entendem? No momento da constelação sistêmica, por meio dos sentimentos, os movimentos, a gente percebe onde está a raiz do problema, onde está o emaranhamento sistêmico, e aí, por meio das frases de cura, que são as frases sistêmicas, a gente promove o desemaranhamento, promove a cura e reconfigura o sistema familiar, coloca em ordem. Tudo isso acontece, esses emaranhamentos, acontecem na verdade por amor. É que existem leis sistêmicas universais, invisíveis, que atuam dentro do nosso sistema familiar. É como a lei da gravidade. Eu posso até não acreditar na lei da gravidade, mas a lei da gravidade existe e eu estou sujeita a ela. Não é porque eu não acredito que eu não tenho que respeitá-la e não esteja sujeita a ela, entendem? Assim são as leis sistêmicas. São leis sistêmicas universais. E essas leis sistêmicas, elas atuam em nossas vidas o tempo todo, entendem? E é por meio da constelação sistêmica que a gente resolve esses problemas que nos impedem de avançar em nossa vida, de fluir com leveza na nossa vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós estamos emaranhados, ou com os nossos pais, ou com algum antepassado, às vezes até com um irmão, enfim. Significa dizer que nós estamos fora do nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar. Às vezes carregando a dor de um outro membro do sistema. Muito comum de acontecer é nos emaranharmos com os nossos pais. A gente acaba carregando a dor deles e a nossa vida não flui. Por quê? Porque a gente saiu da nossa posição dentro do nosso sistema familiar, ocupou a posição dos nossos pais e a nossa vida não flui, porque a gente trava o fluxo da nossa vida quando a gente assume o lugar dos nossos pais, porque eles são os grandes e nós somos os pequenos. Então, é isso que acontece. É magnífico. É claro que nesse único vídeo eu não vou conseguir falar tudo sobre constelações sistêmicas. Por isso que o meu objetivo a partir de hoje é falar muito mais sobre esse conhecimento, tá bem? Eu vou explicar muito mais, com mais parcimônia, nos próximos vídeos e também vou explicar quais são as leis sistêmicas que Bert Helling denominou de ordens do amor. E aí eu vou explicar sobre cada uma delas e também vou explicar o que acontece quando a gente viola essas leis sistêmicas. Tá bem, pessoal? Eu encerro aqui o meu vídeo de hoje. Trarei, claro, muito mais esclarecimentos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um abraço de luz e que todos nós tenhamos alcance a esse conhecimento, que todos nós tenhamos acesso a esse conhecimento, para que a nossa vida possa fluir com leveza, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus.